disse, né? Eu peço desculpa porque a pesca está tentando me pegar e eu estou fugindo dela. Agradecer sempre, né, a nossa oportunidade de crescimento. Cada vez que a gente vem para essa casa aqui, a gente entra em harmonia em casa, né? Antes de chegar até aqui, a gente já se prepara para esse momento. E é um momento grandioso para nós aqui na frente, e acredito que para todos que aqui vêm, que é essa oportunidade que a gente tem todos os dias, toda semana, de dar um passo à frente relativo ao que nós estamos buscando nesse encontro com Jesus, né? Nesse encontro com Deus. Hoje a gente estava fazendo um estudo ali na sala e o comentário era exatamente esse, né? Que a gente está com a cabeça aberta, com a mente aberta para esse encontro. Então, a cada dia, a cada semana, é um processo lento, é um processo de autoconhecimento, mas que essa busca é interessante porque nos abre possibilidade não só individual, mas no contato geral, né? Porque a gente está aqui aprendendo. Nós aqui estamos aprendendo juntamente com vocês. Eu acho até que nós aprendemos bem mais. Muito mais, eu também acredito. Porque é difícil estar aqui na frente falando, pessoal, é difícil expor alguma coisa. E quando a gente expõe alguma coisa aqui, a gente se expõe também, porque é nosso ponto de vista que a gente acaba deixando aqui, né? E já que tu falou no estudo, eu achei uma coisa bem interessante que aconteceu no estudo hoje. Nosso tema é sobre a caridade. E na hora que foi, a gente faz a leitura do Evangelho, uma pequena leitura, um trecho do Evangelho, a gente sempre abre, alguém ali do estudo abre de forma aleatória, ninguém escolhe. E caiu também sobre a caridade. Então é nessas coincidências, digamos assim, que eu particularmente acredito que coincidência não existe, mas é nessas coincidências que a gente vê que a espiritualidade em si atua. Então eu acredito que em casa isso também aconteça com vocês. Acontecem coisas que às vezes a gente acha que é coincidência, mas na realidade não é. São coisas que a gente precisa focar e entender. Então vou começar aqui, não se alongar muito na conversa, vamos tratar do nosso tema. Aí ele começa assim, ele tem um subtítulo, que eu acredito que a maioria de vocês já tenham escutado essa frase, que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação, que é uma frase que ela é uma frase que o Allan Kardec colocou, né, num dos livros da codificação do Evangelho, e é uma frase que sempre fica muito marcada na cabeça da pessoa que lê ou que escuta, que fora da caridade não há salvação. A caridade é uma virtude que pressupõe uma ação. Logo, ela não é passiva, acomodada e que se deixa conduzir pelas ondas egoísticas da vida. A caridade, muito pelo contrário, é dinâmica, ativa e se movimenta na direção do bem do próximo. É irmã de outras virtudes, como a bondade e a piedade. A piedade, inclusive, é a precursora da caridade, conforme assinala Miguel no Evangelho segundo o Espiritismo. O indivíduo apieda-se do sofrimento do outro, interne-se e aciona os dispositivos mentais da caridade como elemento capaz de auxiliar a minorar a dor alheia. A caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Significa dizer que o desenvolvimento dessa virtude é imprescindível para a conquista da felicidade. Ninguém poderá ser feliz sem a caridade no coração, porque é o seu trabalho no bem que a perfuma. É a ação caridosa que monta os tijolos da edificação espiritual. Não foi sem razão que Allan Kardec sinalizou que fora da caridade não há salvação. Como salvar-se sem o trabalho construtivo do bem? Como poderíamos evoluir sozinhos sem o próximo? Os homens precisam um dos outros para aprender
coisa que eu gostaria de falar é sobre essa frase: sem caridade não há salvação. O que eu particularmente entendo por salvação? Não seria um ponto final, algum lugar que a gente chega. A salvação para mim seria uma vida mais feliz. Quando a gente conseguisse chegar na plenitude da felicidade. Porque eu acredito que a maioria dos seres humanos, das pessoas que vivem aqui na Terra, buscam por isso. Buscam por uma vida feliz. Se não a maioria, grande parte. Pelo menos eu busco por uma vida feliz, uma vida tranquila. O que seria essa salvação? A gente é ensinado, e várias religiões nos passam, religiões que não seguem a reencarnação, que não seguem essa doutrina que tem o Espiritismo, de que há vidas que a gente reencarna, né, que o espírito passa por várias vidas. O que seria essa salvação em outras doutrinas, outras religiões? Seria um ponto final. Ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno, dependendo das tuas ações aqui na Terra. Pela doutrina espírita, a salvação é o melhoramento nosso, o melhoramento das nossas virtudes. Como que acontece isso? Cada encarnação que eu passo, cada vida que eu tenho aqui na Terra ou em algum outro planeta, falando aqui na Terra, eu tenho a oportunidade de me melhorar como pessoa, de me transformar, de me aprimorar como espírito, vamos dizer assim. Por isso eu falo como pessoa, parece que é como pessoa encarnada, vamos falar como espírito. Então, cada vez que eu tenho essa oportunidade de melhoramento, eu estou caminhando para essa salvação. Eu estou dando um passo a mais para essa salvação. O que eu busco? Uma vida feliz. E aí, para nós chegarmos numa vida feliz, nós precisamos ir nos aprimorando, ir nos lapidando no dia a dia. Nisso tudo entra a caridade. Para mim, o que é ser caridoso? Não é a doação material em si. Essa é a mais simples da gente fazer. Se a gente tem, a gente dá, e muitas vezes tu nem, digamos assim, essa doação material nem te toca tanto quanto uma ação bondosa que tu faz. Então, para mim, qualquer ato de bondade que o ser humano tenha é um ato de caridade. Independente do que seja, sendo feito de coração, fazendo com boa vontade aquilo, é um ato de caridade. Alguém que precisa desabafar e tu se torna a pessoa que escuta naquele momento. Tu vai tomar um chimarrão com alguém, às vezes só pela companhia, às vezes a pessoa nem precisa conversar, às vezes só pela companhia, por uma energia boa que a gente leva, que a gente transmite. Às vezes tu é uma pessoa mais positiva, e aí tu chega para conversar com alguém e a pessoa às vezes não precisa nem falar dos problemas dela. Só de ter aquele contato contigo, de tomar um chimarrão, de tomar um café, de ir em algum lugar, de conversar um pouquinho, tu já melhora o dia da pessoa. Só de não falar de tragédia, de coisa ruim, ou não reclamar da vida, já é uma pessoa que te melhora, uma pessoa que te traz algo bom. Então, para mim, isso já é um ato de bondade, é um ato de caridade. Tu auxiliar alguém no momento de dificuldade, tu, às vezes até no emprestar algo, às vezes as pessoas necessitam de algumas coisas e a gente não percebe que muitas coisas que para nós, às vezes,
cada pessoa que a gente auxilia, quando a gente se melhora, a gente ganha bônus hora, né? Uma vez. Né? Bônus hora. Achei que eu estava errando o nome. Tu tem 2 bônus hora. Está te faltando. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha que quando a gente auxilia as pessoas, eu doei algo, fiz algo, mas eu não fiz de boa vontade. Eu fiz, mas lá dentro de mim não está ressoando bem aquilo. Eu fiz, mas eu fiz obrigada. Assim. Só porque eu sei que se eu fizer, se eu auxiliar o outro, se eu auxiliar o meu irmão, eu vou ter benefícios para mim. E não é assim que funciona. Não é uma técnica que a gente faz, ela utiliza e dá resultado. É algo que tem que ser genuíno, tem que ser sincero nosso. A gente tem que fazer sem esperar nada em troca. A troca, o que vai voltar para nós, não vai voltar para a pessoa que recebeu. Porque às vezes a gente faz as coisas para uma pessoa X e a gente acha que aquela pessoa fica nos devendo obrigação. Não. Ninguém fica nos devendo obrigação. Se a gente fez porque a gente quis. E a gente tem que fazer de boa vontade para que isso funcione. Tem que ser de coração mesmo. Há um retorno das coisas boas que a gente faz, vai vir de terceiros, de outras pessoas, em outros momentos da nossa vida. Então, sempre que a gente fizer algo, vamos fazer de bom coração, de boa vontade, vamos sentir alegria dentro de nós, porque o primeiro retorno que a gente tem é quando a gente faz algo para alguém, que a gente auxilia alguém e se sente bem por isso. Isso nos traz felicidade. Então, a primeira coisa que a gente tem é alegria. E é tão bom, tu te sente assim, tão útil para a pessoa, às vezes uma coisa tão simples, tu te sente tão bem. Então, a primeira coisa, vamos fazer as coisas de bom coração. Vamos fazer os nossos atos de caridade diariamente, seja qual for, por menor que seja, mas façam com um coração leve e alegres, e agradecendo por poder, naquele momento, auxiliar alguém, porque a gente está aqui para isso. E como a frase final aqui disse, que nós estamos sempre juntos, mas estamos todos morrendo separados, é isso. A gente acaba não vendo no outro a nossa oportunidade de aprendizado. A gente acaba separando os outros e querendo ser apenas a nossa vontade, apenas a gente. Eu tenho dificuldades. Bastante. Quando a gente pegou o tema para estudar, me veio um filme na cabeça a respeito de como é que eu ajo relativo a isso. Quando a Karine colocou que nós mais aprendemos quando chegamos aqui, com os estudos, é isso. A gente se torna espelho daquilo que a gente prega, que a gente fala. Nós devemos nos tornar espelho. E aí eu fiz uma reflexão a respeito disso, separando a caridade material da caridade moral. Para mim é muito mais fácil a caridade material, é mais tranquilo para mim fazer uma caridade material. E aí a importância que eu dou para o meu ato é muito pequena. Porque se eu tenho a possibilidade de fazer uma entrega, não tem um peso de trabalho no que eu estou na melhoria. Tem um rapaz ali no dado, que ele fica ali na frente pedindo moeda e coisa, e está sempre com cheiro de bebida. Ele pede, fala que é para comer ou para levar a comida dos bichos e tal. E eu aprendi hoje no estudo que eu não tenho o direito de julgar ele se eu for dar ajuda ou não. Porque eu não sei se ele está me pedindo para comprar um quilo de massa, talvez seja verdade. Eu não tenho o direito de questionar a ação dele porque ele está com cheiro de álcool. Eu tenho que me colocar no meu papel
e como que eu estou enxergando a caridade. E uma outra coisa que eu aprendi hoje é que é um dos atos mais difíceis de todos os que a gente vem falando, ter fé, ter amor, perdão, tudo isso a gente tem. Eu tenho fé, eu tenho amor, mas caridoso eu preciso ser. Eu preciso fazer uma transformação em quem eu sou para mim me tornar uma pessoa caridosa. A Karine colocou no ponto, e aí eu falo sobre a caridade moral. A caridade moral é essa que a Karine falou. Uma oração a gente é acostumado a fazer, geralmente um pedido de oração por alguém próximo, né? Ou é um filho, ou é uma mãe, um irmão, geralmente um irmão. E a gente consegue fazer uma oração pelo pessoal que está na guerra, aquelas crianças que estão famintas, que não têm o que comer. E vamos colocar, mas eles têm que passar por isso, é um karma de si, mas eu estou fazendo alguma coisa para ajudar. Eu vou mandar água para eles, tá? Beleza. Que é o que os governos fazem, né? A maioria dos governos estão fazendo ajuda humanitária e fazem pregação. Mas e nós? Uma oração é possível da gente fazer todos os dias por aquelas crianças que estão lá, que perderam o pai, que estão órfãos, que vão ter uma vida difícil. A caridade moral é essa que a Karine falou, do abraço, do respeito, do nos colocar no lugar do outro, que é outra coisa difícil. Mas para o fulano eu não vou fazer nada, porque 2 anos atrás ele me respondeu dessa maneira, então que tipo de caridade é essa? Tu não conseguiu nem perdoar o que foi falado para ti. Como é que tu vai chegar na parte da caridade? Eu vou voltar a falar o que eu falo aqui. Eu tenho muita dificuldade, gente. Eu estou recém no início, no chão baixo aqui, com relação a isso. Porque tem coisas que eu faço julgamento. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e faço julgamento seguido da pessoa. Porque não se ajuda, mas é ele que não se ajuda. Aí tem horas que eu ajudo, tem horas que eu não quero ajudar. Sabe? Então, quer dizer, para um pouquinho, sou eu que estou errado. É o meu processo de evolução, sou eu que preciso melhorar. Eu que preciso atingir um lugar melhor. E aí a salvação, como a Karine falou, que é exatamente isso. Não é que nós, na salvação, nós vamos chegar no paraíso. Não é isso. É a salvação de quem nós somos aqui na Terra. De quem eu estou me tornando aqui na Terra. Eu preciso me salvar de quem eu sou. Porque me falta muito degrau para subir, para me tornar um pouco melhor do que eu sou. Sabe? Então é essa a nossa caminhada. Quando a gente fala, e aí eu volto a falar, né? Eu, de todos os estudos que a gente fez, o mais difícil para mim foi esse. Difícil no sentido de que eu me coloquei como realmente um falho nisso. Porque amor eu consigo dar. Perdão, então, eu já aprendi de todos os lados. Auto-perdão foi o melhor de todos. Mas essa parte da caridade, de estender a mão, de enxergar, sem julgar, porque a gente faz muito isso, né? Geralmente, quem não tem casa, que é o sem teto, que anda na rua, que dorme, ele está sujo, mal lavado, barbudo e tal. É o primeiro que a gente tira fora. É o primeiro. Aí, no estudo de novo hoje, falou a respeito de uma pessoa que no Covid ela não tinha o que fazer em casa, porque não podia sair, né? Ela abriu o guarda-roupa dela e se deu conta que metade daquele guarda-roupa ela não usava há muito tempo. E ela resolveu limpar o guarda-roupa. Ela disse que ajudou tanta gente, porque ela pensou nela. Precisou fazer por ela a limpeza do guarda-roupa. Mas no momento em que ela se deu conta que ela estava ajudando um monte de gente, ela se tornou uma doadora. E é um ato simples, né? Que é um bem material.
material que tu está doando, mas o teu aprendizado é moral. É quem faz o ato, ele se torna um aprendizado moral da caminhada. E aí, para não espichar, porque tem mais um pouco para falar, Jesus Cristo veio para nós e nos deu uma lição moral a respeito de caridade. Porque o que ele falava para Karine, ele não falava para mim. Porque ele sabia o que dizer para o outro. As palavras que era dita para um dos apóstolos não era dita para o outro. E eles tinham ciúmes, os apóstolos tinham ciúmes. Porque eles achavam que algum era preferência do que o outro. E não era. Ele era tão caridoso que ele sabia o que dizer para aquele, pela necessidade daquele que estava passando, pelo aprendizado, do que ele tinha que dizer para o outro. E quando se fala, né, que Jesus deu a vida por nós pela salvação, ele deu a vida pelo ensinamento. Ele se colocou à disposição de nos mostrar que a vida não terminava aqui. Que ia ter a ressurreição. Porque ele ressuscitou. E mostrou para os apóstolos, para todos à volta, que todos nós ia passar por isso. E o que ele pede de nós é essa melhoria. Não é exigência, é um pedido. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não é necessário. A doutrina espírita, diferente das religiões, não tem dogma. Não é definido certo e errado na doutrina espírita. Porque quem define certo e errado é cada um que estuda. Diferente das outras religiões, que a gente chegou até aqui aprendendo o que era permitido e o que não era permitido. Então nós fomos bloqueados uma vida, séculos e séculos, cada vez que a gente precisou reencarnar, fomos bloqueados de desenvolvimento. Porque toda vez que se diz não, tu não anda. E as religiões, principalmente a católica, nos trouxe isso. Uma trava. O que nós chegamos até hoje? Aqui. Nós precisamos pular esse muro, gente. Porque está rápido demais. Hoje eu comentei ali no estudo a respeito dessas crianças que estão vindo. Uma capacidade intelectual tremenda que é para nos puxar junto, para que a gente consiga entrar nesse ritmo novo. Porque está tudo rápido, desbloquear a mente e fazer a diferença. Pela nossa melhoria. E a caridade é isso. E eu agradeço vocês, a caridade de estar aqui hoje, todos, porque nos engrandece na nossa caminhada. Porque agora, para sexta-feira, o estudo é diferente, mas nós já estamos com o tema desde a semana passada. Porque o que aconteceu com a gente? Nós precisamos estar um passo ou dois à frente para chegar até aqui. Porque esse é o nosso espelho. E eu sempre fui, dentro da minha família, com meus filhos, um espelho no sentido de que eu sempre mostrei os meus defeitos. Diferente dos predicados, que é necessário mostrar. Mas, se tu consegue mostrar que tu tem defeito e que daquela maneira não vai evoluir, o teu filho vai crescer muito mais rápido. Porque ele vai espelhar sempre no que tu é bom. Eu fiz um ato de caridade sem saber o que era caridade moral. Diferente da maneira como a Karine cria, da maneira como todo mundo cria. Não é a minha maneira não é a maneira 100% correta, porque cada um sabe como é que é a sua evolução. Eu só estou comentando que é necessário que a gente tenha certos atos de caridade. Eu precisei ser humilde e mostrar que eu errei muito na vida, para que eles não tivessem que passar pelo que eu passei, mas estão passando por outros, porque é necessário. E é correto. Ah, é verdade. A vida é como um eco, ou espelho. Eu disse para a Karine hoje que eu gostei porque fala sobre o espelho, né? Que eu falo sempre aqui.
Ela responde com o que você faz. Não tente mudar a vida. Mude você e sua vida se modificará. É disso que nós falamos, né? A gente vira e mexe em muita tema e a gente repete o que é necessário, né? Que cada um de nós olhe para dentro e veja qual é a caminhada, qual é a necessidade. Fala. Não quero errar, Jesus. Da vida de quem? A caridade segundo Jesus. A caridade se manifesta de várias formas: em pensamento de bondade, em conselho útil, em alimento na hora certa ou na força que reanima. A caridade é um fulgor de bênçãos que orvalha o assistido. Através da caridade, os seres humanos conseguem viver com dignidade, e a dignidade é a fonte motivadora para se continuar vivendo. Talvez o elemento mais significativo da caridade seja a produção da dignidade, onde todo homem deseja ser respeitado como figura humana, como indivíduo. Quando ele perde a dignidade, ele morre interiormente, ele murcha como uma flor desprezada. A caridade, no entanto, estende-lhe a mão, levanta-o e trata como igual. Enfim, todos somos irmãos. Essa é a caridade preconizada por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Conforme a resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos. Essa resposta abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, isto é, estabelece a forma pela qual devemos proceder evangelicamente com o próximo. Então, eu vou repetir a frase aqui, ó. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É os 3 pilares da caridade segundo Jesus. Isso aí. Vamos agradecer então, pessoal, fechando os olhos, pensando um pouco sobre o tema, tentando mandar uma energia boa para os familiares que não conseguiram vir por algum motivo, rezando o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu,